Tempos de globalização, onde as informações circulam com muita velocidade e com muita abundância, e há uma certa tendência de homogeneização das culturas, eu penso que cada vez mais o conhecimento e a atenção às identidades, às características e às particularidades regionais é importante. Não só sob o ponto de vista da cultura, mas também as questões ambientais, as questões climáticas que têm a ver com a nossa condição de sustentabilidade. Essa tese, de certa forma, ela tem este olhar dentro do principal movimento artístico-cultural do século XX, que de certa forma se recolocou como a referência do século XXI, que é o movimento moderno. A tese tenta examinar como esse movimento, representado por arquitetos que são exemplares pela sua referencialidade, se disseminou e se manifestou em ambientes e contextos relativamente à margem dos centros tradicionais e por aquelas gerações que foram as que sucederam as lideranças iniciais, ou seja, a maioria da nossa profissão que produziu boa parte das nossas cidades. A investigação aborda a manifestação da arquitetura moderna brasileira no sul do país, através do exame aprofundado de projetos, obras exemplares e pensamento representativos de Carlos Maximiliano Fayette, Cláudio Luiz Gomes Araújo e Moacir Mugem Marques. A tese tem como foco 3 episódios. Fayette, Araújo e Mugem trabalharam juntos com o arquiteto Miguel Pereira para a Petrobras, projetando a refinaria Alberto Pasqualini, em Canoas, e o terminal Almirante Soares Dutra, em Osório, no início da década de 60, colocando em marcha tanto suas visões de arquitetura quanto urbanismo. Visões essas igualmente expressas no projeto para um bairro de 200 mil habitantes, imaginado para o aterro da Praia de Belas, assim como para o edifício FAM, unidade habitacional que os 3 arquitetos construíram para si, sobre a tabla rasa do aterro. A afirmação do movimento moderno no campo da arquitetura no Rio Grande do Sul coincide com a própria afirmação da profissão do arquiteto, nos anos 1940, com a criação da Faculdade de Arquitetura, a criação do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio Grande do Sul, e a formação da carreira de urbanista na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. O contexto da arquitetura nesses anos iniciais teve uma influência significativa da Faculdade de Arquitetura da Universidade de la República Oriental del Uruguai, de Montevidéu, principalmente no campo do urbanismo, através da liderança do urbanista Maurício Cravotti e da influência do artista neoplástico Torres Garcia no campo da arquitetura. A partir dessas relações acadêmicas e pessoais, a URGS criou o primeiro curso de pós-graduação em urbanismo no Brasil. Fayette nasceu no Espírito Santo, mas cedo veio a Porto Alegre, onde ainda no colegial, como um aluno brilhante, cursou Belas Artes. Estudante de arquitetura do mesmo instituto, se destacou em todas as atividades acadêmicas do seu tempo, quando ainda no último ano, com o arquiteto Fernando Corona, seu futuro sócio nos primeiros anos de carreira, venceu o concurso do Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul. O Palácio da Justiça, projetado em 1953 e concluído somente na década de 60, é um marco da arquitetura moderna no Sul, assim como o Ministério de Educação e Saúde no Rio de Janeiro dos anos 30, ambos fortemente filiados à arquitetura do arquiteto franco-suíço Le Corbusier, um dos pioneiros do movimento moderno. Posteriormente, Fayette, com sua esposa a arquiteta Suzy Bricker, venceu o concurso do Centro Evangélico de Porto Alegre, onde ele experimentaria uma maior adaptabilidade da arquitetura moderna no tecido urbano, característico da arquitetura e urbanismo da região meridional da América Latina. Fayette, assim como Mugem e muitos de sua geração, não escondia suas inclinações ideológicas progressistas. Em 1963, já professor da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
Conduziu a delegação de estudantes da FAURGS ao 7º Congresso da União Internacional de Arquitetos, em Cuba, aberto por conferência de Che Guevara, o que de certa forma contribuiu com a sua cassação em 1969, durante a ditadura militar. Como urbanista e arquiteto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, Fayette, entre outros trabalhos, coordenou o projeto para o bairro da Praia de Belas, executado parcialmente. Seu projeto para a sede da Secretaria da Produção e Abastecimento do município foi a única obra que chamou a atenção do arquiteto austríaco Richard Neutra em sua importante conferência realizada em Porto Alegre em 1959, cuja influência no Sul é notável. Fayette ainda ganharia outro importante concurso, a sede do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio Grande do Sul, instituição que ele presidiria por 2 gestões, além da direção nacional. O Instituto de Arquitetos do Brasil foi uma causa a qual o arquiteto dedicou a vida inteira, em todas as campanhas pela afirmação da arquitetura. Fayette era por si só uma entidade. Cláudio Araújo nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 1931, filho de um construtor. Ainda na infância, acompanhou o pai em obras para a rede ferroviária estadual, onde aprendeu a executar serviços de construção. Ao mesmo tempo, enquanto cursava o Colégio Gonzaga de Pelotas, acompanhava com interesse a realização das pinturas da Catedral São Francisco de Paula, realizada pelos italianos Aldo Locatelli e Emílio Sesso, dos quais ficou amigo. Veio a Porto Alegre para estudar engenharia, ingressando no curso de arquitetura dessa escola em 1950, onde fazia maquetes profissionalmente, como aquela realizada para o arquiteto Mauro Guedes de Oliveira, no projeto vencedor do concurso para o Hotel de Atlântida, no Rio Grande do Sul. Nos anos iniciais, Araújo, junto com seu sócio arquiteto Carlos Mancuso, projetou diversos interiores modernos, sendo que um par de magazines, as lojas Senador e Braco na Rua da Praia, por sua modernidade, despertaram o interesse do meio cultural e valeram a Araújo o convite para lecionar na Faculdade de Arquitetura da URGS. Araújo projetou inúmeras residências e edificações de qualidade e sofisticação notável, obtendo não só entre os colegas, mas a sociedade em geral, o reconhecimento da excelência formal da sua arquitetura no Sul. A Casa Kopten, projetada junto com o arquiteto Carlos Eduardo Comas, é uma das expressões representativas dessa arquitetura. Araújo foi também presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento Rio Grande do Sul, em uma das gestões culturalmente mais efervescentes da história da entidade. Neste período, o IAB-RS criou uma das melhores galerias de arte da cidade. Realizou inúmeros eventos relacionados à semiótica, ao design, à arquitetura e à arte em geral, promovendo a vinda a Porto Alegre de Humberto Eco, Flávio de Carvalho, Décio Pignatari, Lúcio Grinover e outros tantos. Com sua ação na universidade, IAB e no exercício do ofício, Araújo foi um dos precursores do design Estado. Moacir Mugem Marques nasceu em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, e ainda muito jovem, viveu na casa de parentes e colégios internos. Casou-se com Maria Ivone, ainda estudante de arquitetura. Seu talento para desenho e pintura à têmpera abriu caminho para encomendas de perspectivas e, posteriormente, bons clientes de arquitetura, como a construtora Melo Pedreiro. Em 1958, Mugem, junto com Marcos Davi Ekman e Luiz Carlos Cunha, ganhou menção honrosa no controverso concurso da Assembleia Legislativa do Estado, vencido pela equipe de Gregório Zolco de São Paulo. Para muitos, o concurso representou uma fratura no desenvolvimento da arquitetura em Porto Alegre, influenciada até então pela Escola Carioca e pelo Uruguai. Para outros, o projeto de Mugem, cogitado para ser o vencedor conforme a crítica da época, teria significado uma maior articulação com a arquitetura local e a Praça da Matriz. Os projetos para as construtoras conduziram Mugem, conjuntamente com Valandro, seu sócio durante mais de 3 décadas, ao SESC, para o qual o escritório de ambos realizou mais de uma dezena de projetos, entre eles a sede campestre, um dos pioneiros da arquitetura brutalista em Porto Alegre, assim como o Clube do Professor Gaúcho, na zona sul da capital. Ambos projetos, porém, com determinada relação com a natureza e a paisagem,
cuja atenção caracteriza a sobriedade da arquitetura gaúcha. Mougin, por convite de seu mestre, o urbanista Edivaldo Pereira Paiva, ingressou na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Na escola, exerceu a docência de urbanismo durante 10 anos, tendo orientado o grupo de estudantes ganhador da 9ª Bienal de São Paulo. Saiu após alguma desilusão com os rumos da escola durante a ditadura militar. Porém, foi no urbanismo onde Mougin realizou sua principal obra, participando dos planos diretores de 1959 e 1979, como técnico dos projetos para a primeira perimetral e o bairro Praia de Belas, entre outros, no primeiro, e gerente do planejamento urbano no segundo. Mougin trabalhou na Prefeitura Municipal de Porto Alegre em paralelo com seu escritório até aposentar-se na década de 80, deixando um legado, além de obras notáveis de arquitetura, de uma qualidade urbana da cidade que se destacou dentre as capitais brasileiras, até recentemente. Faete e Mougin na Prefeitura, além do trabalho no urbanismo, realizaram conjuntamente o projeto do Auditório Araújo Viana, uma das obras representativas do movimento moderno na capital, autoria do qual valeu aos dois a acusação infundada de copiarem a foice e o martelo no projeto, durante os inquéritos militares dos anos 60. Ambos, conjuntamente com Paiva e Roberto Félix Veronese, também em 58, venceram o projeto do concurso para o Delta do Jacuí, o segundo maior concurso da década após Brasília. A arquitetura moderna brasileira teve e tem uma expressão no panorama internacional muito significativa. Principalmente aquilo que caracteriza a arquitetura moderna genuinamente brasileira, ou seja, distinta de um movimento internacional que também chegou no nosso contexto, ou dizendo de outra forma, o Brasil chegou a produzir uma arquitetura a partir dos anos 30, principalmente no período entre os anos 30 e os anos 60, uma arquitetura que firmou, em termos mundiais, uma identidade própria e reconhecida como uma arquitetura de muita qualidade. O Brasil, como um país emergente, mas de certa forma à margem dos grandes centros culturais, em termos de movimento moderno, principalmente Europa e Estados Unidos, em termos de arquitetura, não só se equiparou, digamos assim, os grandes centros irradiadores, como em diversos aspectos foi uma produção inovadora e pioneira. No entanto, internamente, essa arquitetura acabou se estruturando, se constituindo como movimento, como escola, mais uma vez em torno dos dois principais centros econômicos da nação. O Rio de Janeiro, então capital federal, por todas as suas qualidades históricas, geográficas, climáticas e culturais, e por toda a sua tradição cultural, de fato produziu uma arquitetura, um gênero arquitetônico através da obra dos seus ilustres representantes, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, os irmãos Roberto, Afonso Eduardo Rendi e tantos outros, que é uma arquitetura que tem identidade própria, a qual a gente relaciona com uma série de outros traços culturais cariocas, como a música, a paisagem, a bossa nova, a morfologia, etc., as pessoas, o comportamento. E daí nasceu uma arquitetura extremamente representativa daquilo que o país almejava, de ter uma identidade própria, de nação emergente. Em São Paulo, principalmente nos anos 50 e 60, a gente pode dizer que o fenômeno se repete, agora não numa capital política, mas numa capital econômica, que gerou uma arquitetura cuja escala, cuja audácia, cuja idiosincrasia de grande eloquência,
uma escola, o brutalismo paulista, com todos os seus arroubos, de certa forma também representa uma cultura pressurizada, digamos assim, por uma classe econômica que tinha condições de aviar, de financiar uma representação do seu desenvolvimento econômico. A historiografia da arquitetura brasileira reconhece e dá o devido valor a essas duas escolas, e é indiscutível o seu significado, a sua importância e a qualidade arquitetônica da obra dos seus principais representantes. No entanto, como em muitos outros aspectos do nosso país, e de novo aí vem a questão, aquilo que às vezes é uma vantagem, em outro momento é uma desvantagem, nós deixamos de lado um segmento extraordinariamente significativo em termos de tamanho, que são todas as outras regiões brasileiras, onde o movimento moderno continuou se disseminando e continuou se adaptando a condições climáticas, culturais, etc., muito variadas, né, extremamente distintas das capitais ou dos centros pioneiros. No sul do país, uma cidade e uma cultura relativamente provinciana, sem a pressão de produzir uma arquitetura representativa de poder político e sem as condições econômicas de fazer uma arquitetura mais monumental, a arquitetura moderna se manifestou de forma muito mais austera, muito mais reservada, muito mais econômica, muito mais modesta, mas por outro lado muito mais adaptável, muito mais comedida, muito mais recorrente em termos de prática, ou seja, ela passou a ser produzida por um segmento muito mais amplo de profissionais, né, que tinham condições, adeptos desse movimento moderno, botavam em marcha essa arquitetura moderna brasileira em situações bastante ordinárias e bastante recorrentes. Então, com isso, o que se pode dizer é que no sul do país, e isso vale também para a região meridional da América Latina, onde o fenômeno é semelhante. A Argentina e o Uruguai, por exemplo, nunca foram reconhecidos como contextos proeminentes do movimento moderno. No entanto, chama a atenção a qualidade média das cidades, do urbanismo e da produção recorrente, daquela produção de tecido das cidades argentinas e uruguaias, de certa forma também acontece no Rio Grande do Sul, trazem uma situação que não deixa de ser igualmente importante, ou seja, trazer aos novos arquitetos, aos estudantes e aos profissionais da atualidade uma tradição que busque qualificar não só as obras extraordinárias, né, e não só a criação de novos talentos excepcionais, que esses nós sempre tivemos e continuaremos a ter, mas uma quantidade maior, um exército, eu diria, de profissionais, arquitetos e estudantes, todos com uma boa capacidade de fazer aquilo que é a nossa arquitetura do nosso dia a dia, né? E que talvez justamente nesses contextos marginais a gente encontre com mais abundância pela ausência, como eu disse, de pretensões estabelecidas ou pelo poder político ou pelo poder econômico. O Rio Grande do Sul, como um estado de fronteira, de certa maneira, e com as suas peculiaridades históricas, né, como as outras demais regiões do país, acabou estabelecendo relações de proximidade e conexões com a região meridional da América Latina, principalmente com o Uruguai, que foram muito importantes. Em relação à arquitetura, a tradição no ensino e no conhecimento do urbanismo, em particular, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de La República, em Montevidéu, teve em Porto Alegre, em particular, um impacto muito grande, já que os arquitetos
e os urbanistas ligados ao poder público na cidade tiveram lá, no início do planejamento urbano moderno, tiveram lá a sua formação. Então, em relação ao urbanismo, Porto Alegre sempre teve uma tradição e talvez um certo pioneirismo. O primeiro curso de urbanismo do Brasil foi foi montado no Rio Grande do Sul. O Oscar Niemeyer foi o paraninfo da primeira turma, em 1948, e essa tradição se manteve nos sucessivos planos diretores da cidade até recentemente, cujo reflexo numa cidade relativamente ordenada, apesar dos problemas que se acentuam contemporaneamente, ainda são visíveis na cidade. No entanto, em relação à questão da arquitetura, a obra de Fayette, Araújo e Mugen, que são os três personagens examinados nessa tese como representantes dessa arquitetura regional, de certa forma, eu entendo que estão um pouco no limite dessa relação entre centro e imagem comentados. Os três arquitetos, de certa forma, são arquitetos proeminentes, são arquitetos que têm uma liderança regional muito grande, ou seja, não são exatamente arquitetos medianos do contexto, são arquitetos que não só pela sua produção, mas por suas ações no ensino, no ordenamento urbano se destacaram, mas que em termos da historiografia e do panorama da arquitetura moderna brasileira nunca tiveram a atenção correspondente. Então, nesse sentido, essa relação centro-imagem pode ser colocada com o objetivo de chamar a atenção para esses personagens que cada um em sua região do país, sem o devido reconhecimento, continuaram a colocar em marcha uma cultura de uma forma de fazer arquitetura e de uma forma de fazer urbanismo extremamente qualificada, talvez correspondendo ao melhor que a cultura da arquitetura produziu no século XX, né? E que principalmente nos anos 50 e 60 tiveram essa disseminação tão importante, né? Em termos de tecido, não só de obras extraordinárias, mas em termos de obras ordinárias. Fayette, Araújo e Mugen são arquitetos mais ou menos da mesma geração, cursaram os cursos de arquitetura que ainda não haviam se unificado até um determinado momento, e produziram, além de obras bastante significativas e referenciais para a cidade de Porto Alegre, cada um deles na sua produção pessoal, na sua carreira, mas também algumas obras feitas conjuntamente, né, através de várias combinações entre eles, e que são, de alguma maneira, as obras ou a produção mais expressiva ou mais representativa disso que nós estamos comentando. A tese, essa investigação foca em 3 episódios que são absolutamente significativos e que, de certa maneira, têm uma relação importante entre si, que são os projetos que os 3 arquitetos fizeram para a refinaria Alberto Pasqualini, para a Petrobras, em Canoas a refinaria e o terminal Almirante Soares Dutra em Osório, onde eles colocaram em marcha não só uma ideia de urbanismo moderno através de pavilhões integrados com a natureza e com um respeito muito grande às condições ambientais, o que era raro para a época e para esse tipo de programa de necessidades, um programa industrial, uma refinaria de petróleo, preservando áreas de condição natural original, realmente não era nada comum.
e ainda neste projeto os 3 arquitetos introduzindo a primeira experiência brasileira em termos de pré-fabricação em concreto, conjuntamente com o Centro de Planejamento da Universidade de Brasília, os 2 projetos do mesmo ano, de 62, no caso de Brasília, de Oscar Niemeyer e Lelé. Mas nos projetos para a Petrobras, os 3 arquitetos não só colocaram em marcha uma ideia de urbanismo, de cidade-jardim e de edifícios pavilionares articulados com o meio ambiente, como colocaram em marcha uma ideia de uma arquitetura, de certa forma, despretensiosa em termos de criar uma identidade regional ou local, ao contrário do que muitos depois classificaram, mas justamente sem essa pressão da representatividade política e econômica, se fixaram mais no universal, numa arquitetura cuja abstração lhes dá até hoje uma condição de contemporaneidade e de atualidade realmente significativa. O segundo contexto relacionado com a obra dos 3 arquitetos é o bairro Praia de Belas, essa área conquistada ao rio, que praticamente duplicou a extensão do centro histórico de Porto Alegre, através de um aterro que, no momento em que começou a ser feito, era o maior aterro do mundo, a maior área conquistada ao rio do mundo, onde os arquitetos, principalmente Mugen e Fayette, projetaram uma cidade moderna, um bairro para 200 mil habitantes dentro dos preceitos da Carta de Atenas e do movimento moderno, mas com características de escala e de funcionamento extremamente adequadas, extremamente correspondentes à ideia do universal e do local. Então, de fato, um projeto urbanístico bastante representativo, que foi realizado quase que simultaneamente ao concurso de Brasília, com várias similaridades e com algumas diferenças em termos de estratégia e de escala. E, por fim, o edifício FAM, o edifício que os 3 arquitetos projetaram para si como habitação própria, dentro desse contexto, dentro do aterro da Praia de Belas, que de fato é uma lição, digamos assim, de todos os fundamentos em termos de qualidade estética e formal da arquitetura moderna praticada pelos 3 arquitetos na Petrobras, absolutamente contextualizado dentro do urbanismo moderno de qualidade. Bem, concluindo com uma mensagem a ser veiculada para os estudantes, eu diria que o teor dessa investigação, de certa forma, se sintetiza em torno de 3 tópicos. Em primeiro lugar, o sul latino-americano, dentro do seu quadro histórico-cultural, como foi comentado, com as suas potencialidades e fragilidades, não tendo se colocado, por essas circunstâncias, numa condição de pretensões de criação de uma escola de arquitetura de identidade própria, ao contrário do que tradicionalmente é observado em outras manifestações, onde o Rio Grande do Sul de fato é bastante conservador, bastante regionalista e bairrista até, mas em relação à arquitetura e ao urbanismo, por estar destituído dessa busca de identidade própria, por estar de certa forma à margem das condições de representatividade, acabou produzindo uma manifestação do movimento moderno muito mais universal, muito mais abstrata e muito menos comprometida, digamos assim, com lugar e data. Mas o que realmente é importante em relação a essa produção, que de alguma forma se assemelha ao que aconteceu na região do Prata, é o fato de que essa arquitetura, com essas características, teve uma condição de adaptabilidade, de apropriação, de disseminação e de reprodução muito maior em termos de recorrência e de produção ordinária daquilo que é o cotidiano, digamos assim, das cidades.
Com isso, a qualidade média da arquitetura e principalmente do urbanismo, que é a dimensão mais coletiva da manifestação arquitetônica, de certa maneira adquiriu condições de maior homogeneidade. Que lição se pode depreender daí? Que, sem sombra de dúvida, a nossa arquitetura exemplar, excepcional, a nossa arquitetura extraordinária deve ser absolutamente valorizada e prestigiada em termos próprios, em termos proporcionais. Que lições a gente pode depreender a partir daí? A nossa arquitetura exemplar, a nossa arquitetura excepcional, a nossa produção extraordinária, deve, sem sombra de dúvida, ser prestigiada, reconhecida como uma arquitetura referencial, receber a atenção proporcional. No entanto, também é importante desenvolver uma sensibilidade, principalmente entre os estudantes, em relação à arquitetura produzida no dia a dia pelo exercício do ofício e pela maioria dos arquitetos, onde as condições de qualidade do tecido da cidade, daquilo que constitui a predominância do nosso espaço físico, nosso espaço de convivência produzidos. Nesse sentido, a arquitetura no Cone Sul latino-americano, digamos assim, tem um certo interesse, né, pela propriedade em que essa arquitetura de uma certa qualidade produzida no movimento moderno, principalmente nos anos 50, 60, foi exercida com recorrência pelos arquitetos do ofício, além dos arquitetos que exerceram uma certa liderança pelas suas qualidades excepcionais.